Olá, olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas sobre cisto sinovial. Então, vem com a Val. Bom, pessoal, eu percebi que tiveram algumas dúvidas, algumas perguntinhas lá no vídeo do cisto sinovial, que nada mais é do que aquele ossinho que nasce ali na sua mão, no pulso, enfim. Eu trouxe algumas informações aqui e tirei algumas dúvidas também. Então, olha só, o que é o cisto sinovial? Na verdade, o cisto sinovial, ele é um líquido transparente, ele é um líquido denso e ele serve para que nós tenhamos esses movimentos fluidos, pulso, articulações do corpo, né? Então, esse fluido, esse líquido, ele passa pelo nosso pulso, ele passa pelas articulações. Então, todas essas articulações têm que ter esse líquido para que nós possamos ter os nossos movimentos. Pessoas que não têm movimento na mão, não têm movimento no joelho, enfim, essas pessoas elas não vão ter esse fluido, elas não vão ter esse líquido, porque né, o líquido ele é para lubrificar essas nossas articulações. Quando a pessoa ela não tem o movimento, então não tem por que passar um líquido ali. Então esse líquido ele acaba não passando por essas articulações que não têm movimento. Bom, e eles dizem que é um tecido, né? Quando, por exemplo, o líquido ele tá passando, né? Ele tem o caminho dele, ele tem que fazer o caminho dele por nossas articulações para a gente poder ter os nossos movimentos. Acontece que em algumas pessoas ainda não se sabe o porquê esse líquido ele desvia do caminho dele. Então, por exemplo, ele tem que passar por aqui e aí ele dá uma desviadinha ali. E aí, por conta desse desvio, nasce ali, vai crescendo ali uma bolinha, né? Que eles falam que é um tecido mole que se forma enfim, onde o líquido desviou. E aí acaba crescendo aquela bolinha, que a gente às vezes acha que é um ossinho, né? Eles dizem que é um tecido mole, porém é um tecido bem duro. Às vezes, no início, quando a primeira vez que eu tive, eu achei que fosse um osso crescendo no meu pulso, de tão duro que era. Depois eu fui ao médico e descobri que não era, que é um cisto sinovial. Assim, pode ser, eu não sei, mas tem ligação com quem faz muitos movimentos repetitivos. Então, por exemplo, artesãos, pessoas que tocam, quem digita muito. E também pode ocasionar de pessoas que tiveram algum trauma, por exemplo, bateram muito forte em algum local e aí teve um trauma. Por conta disso, pode ser que o fluido tenha ali desviado. Pode acontecer também que seja algum outro tipo de doença, não sei, alguma coisa do tipo que a pessoa tenha e pode estar ocasionando nisso. Mas assim, não é nada comprovado, são coisas que podem ser, né? Porque eu, por exemplo, eu sou artesã, eu faço muitas coisas com as mãos, então eu tenho muito movimento repetitivo. Pode ser que para mim tenha sido por conta disso. Bom, como eu estava dizendo, ele parece mais um osso, né? Eu tinha nos 2 pulsos, eu não tenho mais nada, e ele era bem no meio, assim, ó. Ele era bem aqui no meio. O do direito era maior, o do esquerdo estava começando e eu já vinha e fazia a massagem. Dói muito e assim, não são em todas as pessoas que dói, são em algumas pessoas. Por quê?
esse cisto ele pode estar nascendo em cima de algum nervo. Então, se for o seu caso, ele vai doer muito, que era o meu caso. Eu lembro, às vezes, quando eu estava no início, assim, eu nem sabia que eu tinha alguma coisa, porque no início não aparecia nada. E eu estava no ônibus, quando eu ia segurar, né, para não cair, eu lembro que eu perdia a força da mão. Eu não tinha força para segurar nas duas mãos, mas a direita era a pior e eu perdia completamente a força. Já aconteceu na academia, já aconteceu no ônibus e em outros lugares deve ter acontecido, mas esses dois foi o que mais, assim, me marcou, porque busão, se você não segura, você cai. E depois de uns anos que foi aparecer, né, essa bolinha aqui no meu pulso. E aí eu fui ao médico para saber o que era, porque doía muito e tava muito estranho aquilo, né? Bom, chegando ao médico, ele me explicou o que era e falou pra mim que era pra eu fazer uma fisioterapia, que era pra ir pro médico fazer fisioterapia. Ok, lá fui eu ao médico fazer a tal da fisioterapia. A fisioterapia nada mais é do que apertar esse ossinho, apertar essa bolinha. É exatamente isso. Eu cheguei lá, ela passou um gelzinho. Então, caso você queira passar um gel ou alguma coisa para facilitar o movimento, pode passar, não tem problema nenhum. Eu não passava. Enfim, eu cheguei lá, ela passou um gelzinho e apertou, fazendo um movimento assim, ó, circular. Mas, enfim, você pode só apertar. Eu às vezes só apertava, às vezes fazia, né, movimento. É bom que, assim, é uma bolinha, né, e você vai fazendo movimentos. Mas, enfim, aí, tá, fazia ali o movimento e depois disso ela passava, colocava um choquinho, assim, diz que pra acabar com a dor. Não adiantava de nada, eu saía de lá com mais dor ainda, porque ela apertava, mas assim, não aperta tanto, tá? Você aperta um pouquinho ali o que você aguentar. Porque muitas vezes a gente aperta demais e fica muito dolorido, gente. E assim, não é isso que vai fazer com que ele suma mais rápido. É o fato de você estar sempre fazendo aquilo, sabe? Sempre massageando, sempre apertando. Então não precisa apertar demais. Eu vi pessoas quando eu tava com esse ossinho, com essa bolinha, eu fui pro YouTube, né, pra ver o que poderia ser, como que eu poderia resolver. E eu vi pessoas que, gente, elas batiam com um livro, batiam em alguma coisa pra estourar. Nossa, gente, se apertar já dói, imagina você estourando isso. Então, por favor, não façam isso. Eu imagino que dê certo, porém a dor deve ser indescritível. Então eu não recomendo, eu recomendo você fazer essa massagem, vai apertando a bolinha, uma hora ela vai sumindo. E você vai percebendo que ela vai sumindo. Eu percebia que o meu ia sumindo da minha mão. E quando eu dei por mim, ela já nem tava mais ali, eu ainda tava lá apertando. Mas dá certo sim, tá? Não desista, vai com fé, porque o médico provavelmente vai te falar para ir fazer fisioterapia. E a fisioterapia é isso. Bom, vamos lá. Algumas pessoas, assim, quando eu fui, eu já tinha dado uma olhada ali pelo Google, né? E eu sabia que podia fazer cirurgia. E aí eu conversei com o médico, perguntei como seria a cirurgia. Ele disse que a cirurgia você não, né? É o médico, ele injeta aqui uma agulha e vai sugando, né, aquele líquido que fica na bolinha ali, né? E aí perguntei se podia fazer, se era recomendado. Ele falou que não tem problema nenhum em fazer, porém é quase que assim é quase que certo que o cisto ele vai voltar. Então, não é porque você está fazendo uma cirurgia que aquilo ali nunca mais vai acontecer. Pode ser sim que aconteça de voltar e as chances são grandes.
Assim, ele tira e já desaparece a bolinha. Porém, pode ser que volte. E se você fizer 5 vezes, pode ser que volte 5 vezes e por aí vai. Com a massagem, eu lembro que eu fiz, né, quando eu fui. Eu fiz e aí ela deu uma sumida. Ela ainda ficou um pouquinho de bolinha aqui, deu uma sumidinha. Depois de um tempo, ela cresceu novamente nos 2 pulsos. E aí eu fiz e fiz e fiz até sumir tudo. Até hoje, já tem, sei lá, 2 anos mais ou menos. Tem 1 ano e meio, 2 anos que isso aconteceu. Tem 1 ano e meio, 2 anos que isso aconteceu. Até hoje não voltou o meu ossinho. A bolinha não voltou. E então, assim, eu indico de verdade que vocês façam. Tenha paciência, tenta não desistir. Eu sei que dói muito, porém, assim, pra mim deu super certo e eu imagino que não seja só pra mim, gente. É um cisto, né? E é um líquido. Enfim, não é porque é de pessoa pra pessoa que não vai dar certo, que não vai dar certo pra você, mas assim, pra mim deu certo, então eu acredito que dê certo para as outras pessoas também, né? E assim, o cisto ele pode acontecer de dar em qualquer articulação que você tiver, no dedo, no pulso, no pé. O mais normal de acontecer é dele nascer realmente no pulso, né? Bom, esse cisto, ele é um nódulo benigno. Eu sei que quando eu percebi que tava, né, crescendo uma bolinha ali, eu achei que fosse câncer. Então eu fiquei com muito medo e ele começou a doer e eu já tava assim com muito medo mesmo. E aí eu fui ao médico por conta do meu medo de, sei lá, né, poderia ter sido câncer. Mas o cisto, ele não vira câncer, ele é benigno e não tem chances dele virar um câncer. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido e tirado algumas dúvidas que talvez vocês tenham, que eu percebi que algumas pessoas têm. Eu espero que tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, se precisarem de mais esclarecimento, deixa aqui embaixo para mim, comenta aqui como que está sendo o processo para você, se você já está conseguindo ver melhora no seu cisto e quais dúvidas ainda ficou, tá? Eu posso vir aqui fazer um outro vídeo igual a esse, respondendo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tem outras pessoas que podem estar precisando. E deixa aqui suas dúvidas, tá bom? Tchau. Beijo.